Uma boa tarde, irmãos, queridos amigos. Nós estamos aqui nesta tarde para prestar um culto de louvor a Deus e gratidão a Deus pela vida do pastor James Everett Musgrave Jr., faleceu no mês de maio nos Estados Unidos e durante uma viagem do coordenador do jubileu da nossa igreja aos Estados Unidos, quando faria então uma entrevista com ele, foi manifesto ali o desejo que ele fosse aqui em Brasília sepultado. Por isso então veio até nós, chegou há umas 2 semanas atrás, os restos então, e que vamos sepultar na ala dos pioneiros aqui de Brasília. Nós estaremos nesta manhã, então, prestando este culto, nessa tarde, prestando este culto de louvor a Deus. Vamos ter a oportunidade de ouvir hinos cantados por ele e gravações, naturalmente. E depois, quando terminarmos, a previsão é no máximo 12:30, sairmos daqui, então, em direção ali à ala dos pioneiros, onde serão depositadas as cinzas do querido pastor Musgrave, primeiro pastor desta igreja e também pastor emérito desde 1963, é pastor emérito da nossa igreja. Nosso desejo é que este tempo precioso aqui, a presença de Deus, seja um momento de fato de louvor a Ele. Sobretudo, nós não prestamos culto a personalidades. Nosso interesse é louvar a Deus por esta vida preciosa, o servo do Senhor que foi usado aqui como primeiro pastor desta nossa igreja. Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar Eu Sou de Jesus. É o hino do cantor cristão, nós cantaremos neste momento com alegria. Muito triste eu andava sem gozo e sem paz, Que eu disse 12:30. 12:30 não, 12:30 é agora. Nós vamos, na verdade, até
1h30 no máximo, e então sairemos em direção ao cemitério. Precisamos chegar lá às 14 horas. Também a nossa saudação àqueles irmãos e irmãs que acompanham através da internet este culto de louvor a Deus. E, modo ainda mais especial, a dona Jane, que provavelmente neste momento acompanha lá dos Estados Unidos este culto, como também aos filhos do pastor Musgrave. A nossa saudação a esses queridos irmãos que acompanham aí dos Estados Unidos, e o nosso testemunho da vida preciosa e a marca que nos deixou o pastor querido James Musgrave Jr. Vamos ler a palavra de Deus como está então em nosso boletim. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Todos juntos? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Ainda de pé, nós vamos acompanhar não sei se foi a primeira, uma das primeiras ovelhas do Senhor batizadas pelo pastor Musgrave, salvo engano. Irmã Isabel Batista, eu vou chamar para fazer esta oração. Foi uma das primeiras a ser batizada, não é isso, Isabel? Vem aqui então. Pai querido, Pai amado, o nosso coração nesta hora se enche de júbilo, de gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, nesta hora, Te agradecer do mais profundo do nosso coração, a vida do nosso querido e amado pastor Musgrave. Senhor, pastor que dedicou a sua vida, é a sua vida preciosa, em prol da evangelização do estado de Goiás, da capital goiana, do Distrito Federal, em Brasília e também atuando no Rio de Janeiro. Senhor, muito obrigada por essa vida, muito obrigada, Senhor, pela família dele, muito obrigada pela dona Jane, muito obrigada pelos seus filhos. Senhor, e que o exemplo desse emérito pastor sirva, Senhor, de motivação nas nossas vidas, para evangelizarmos e falar do amor de Cristo Jesus. Senhor, muito obrigada por esta maravilhosa graça. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Meus amados irmãos, eu
conheci pastor Musgrave no ano de 2000, no ano que tomei posse aqui na Igreja Memorial Batista. Celebramos então naquela ocasião os 40 anos da igreja e pastor Musgrave veio com dona Jane. Eles foram aqui trazidos pela Igreja Memorial e aqui ele então foi o orador oficial daqueles cultos. Mais tarde, alguns anos depois, indo aos Estados Unidos, enviado pela igreja para participar da formatura do ministro de música, irmão Anderson Mota, ali nos Estados Unidos, nós então jantamos tivemos o privilégio de jantar juntamente com o pastor Musgrave, dona Jane. Ele então partilhou do que estava fazendo, o seu trabalho ali nos Estados Unidos, ainda atuante ali nos Estados Unidos, trabalhando inclusive junto ao Exército da Salvação, trabalhando ali na evangelização, ainda na evangelização, como ressaltou Isabel na sua oração. Graças à tecnologia, nós vamos ter o privilégio de ouvir músicas cantadas. Ele que tinha essa faceta também de cantor sacro. Nós vamos então agora ouvir O Amor de Deus, uma gravação, uma voz, pastor James Musgrave Jr. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que o escarcéu e mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus, que amor sem par. Eles ouviram linda promessa da cruz. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fossem papel, e as hastes todas fossem penas e os homens todos escrivãos, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Ó maravilha deslumbrante, é esse eterno amor. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Quero ler um texto da Palavra de Deus e refletir com os irmãos sobre
este tema, cinzas vivas. O texto é Números capítulo 19, no verso 17. Tomarão do pó da queima e sobre ele porão água viva. Tomarão do pó da queima e sobre ele porão água viva. Esse texto, meus amados irmãos, o contexto dele é do sacrifício da expiação. Na expiação, então, eram queimados, ou era queimado completamente, no caso do holocausto, era queimado completamente aquele animal ou aquilo que era colocado como o sacrifício, e diz o texto que sobre ele deveria se colocar água viva. A promessa a Abraão foi esta, em Gênesis 15:15: Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Entretanto, nos últimos anos, temos esta pergunta em nossas mentes e corações: a cremação, como nesse caso específico, ela é orientada pela palavra de Deus? O que a Bíblia tem a dizer sobre esta prática mais comum nos últimos anos? Ora, a cremação é na Bíblia mencionada e, em alguns casos, ela era um castigo, mas em muitos outros ela, na verdade, significava uma honraria. No caso específico, nós citamos 1 Samuel, capítulo 31, versos 11 a 13. Ouvindo então isso os moradores de Jabes Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã e vindo a Jabes os queimaram e tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Alguém poderia pensar, mas foi queimado, os corpos foram queimados, mas foram sepultados os ossos? É que a expressão traduzida por ossos pode também ser traduzida como substância ou os restos. Aqui nós temos a história de Saul, primeiro rei de Israel, que contanto tenha fugido da vontade de Deus, conquanto tenha sido rejeitado até como rei, mas foi neste momento final honrado por ter sido rei sobre Israel. Notem que todo homem valoroso se levantou e caminharam e honraram a Saul e os seus filhos, apesar de todas as imperfeições. Ora, este texto nos ensina então que no contexto do Antigo Testamento, do povo semita, do povo de Israel, era comum esta ação como uma honra. Era uma forma de honrar, portanto, também o rei ou os cidadãos. A Bíblia então ensina essa possibilidade. Uma outra verdade que nós aprendemos é quanto a esta essência da cremação. O pó das cinzas, ele é igual ao pó da terra. A Bíblia diz assim, em Gênesis 2:7: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito ser vivente. Ora, foi tomado do pó da terra. E nós aprendemos então também em Gênesis 3:19: No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra,
porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Obviamente a Bíblia aqui fala sobre o corpo. A expressão bíblica muito conhecida é até que o corpo ou o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Ora, como o corpo nos foi dado como empréstimo, digamos assim, ele há de voltar à terra, ou, como diz o trecho, ao pó. Em Gênesis 18, 27, nós lemos: E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó. A consciência, portanto, de Abraão, ao dizer ainda sou pó e cinza, é esta: este corpo nos foi dado como empréstimo, como eu disse. Ele volta ao pó da terra, mas não o espírito. O espírito pertence ao Senhor. Foi dado como sopro, como diz a Escritura, como o ruá da parte de Deus. No Salmo 104, verso 29, nós lemos: Escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. E o texto de Números 19, 17: Para purificar um homem impuro, colocava-se então no recipiente um pouco das cinzas da oferta que tinha sido dada, queimada, e este pó servia então como expiação. A morte, na verdade, é um lento processo de decomposição deste que nos foi emprestado, do nosso corpo. Todas as substâncias orgânicas retornam aos seus elementos básicos, como a Escritura disse: do pó foste formado e ao pó tornarás. Morrer significa literalmente virar pó. Salmo 7, verso 5: Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Salmo 119, 25: A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 104, verso 29: Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Ora, uma verdade que perpassa tudo isso que nós temos visto até aqui: o Deus que nos criou no princípio, Ele é igualmente capaz de nos recriar das cinzas para a ressurreição. Alguns muitas vezes têm a preocupação com esta prática da cremação. O que será no corpo da ressurreição? O que será deste nosso querido pastor Musgrave Júnior na ressurreição de corpos? Na ressurreição, o novo ser não será necessariamente composto das mesmas células e átomos que antes lhe formavam o corpo. As células morrem e os átomos se dispersam. Mas a restauração de uma pessoa não consiste apenas na reunião e reestruturação destes átomos, mas na expressão do poder criativo de Deus. Na ressurreição, o Criador não depende de elementos previamente existentes. O Deus que nos criou no princípio é igualmente capaz de nos recriar das cinzas para a ressurreição dos corpos, como a palavra de Deus nos diz. Ora, o texto que lemos no início: tomarão do pó da queima e sobre ele porão água viva. Esse texto fala, portanto, do sacrifício, do corpo sacrificado para expiação dos pecados. Colocar água corrente sobre aquele pó significava colocar
água viva. E simbolizava a verdade que através daquele sacrifício os pecados eram expiados e das cinzas da oferta queimada seria gerada vida no sentido pleno da palavra para o pecador ofertante. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em sua morte na cruz, ele tomou o lugar do animal de sacrifício da expiação. E sob este sacrifício, literalmente, é jorrada a água viva que ele nos dá a beber. A Bíblia fala sobre isso. O próprio Jesus nos fala que nos daria de beber a água viva. Portanto, irmãos, o que podemos aprender é aquilo que Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 15, 54. Quando isto que é corruptível, ou seja, este corpo corruptível, que vira pó, cinza, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que a Escritura nos ensina, irmãos, é que a morte não deve significar, não deve ser entendida por nós como derrota. Que mesmo a cremação ou sepultamento não deve ser encarada por nós com aquela tristeza que os que não têm esperança são tomados. Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre a ressurreição, fala sobre isso. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem. E ele então começa a narrar sobre a ressurreição do corpo. E nos diz então que Cristo nos dá a vitória. Ele diz: não quero que sejais ignorantes, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Nós temos uma esperança. Pastor Musgrave tinha esta esperança também no seu coração. E foi baseado e fundamentado nesta mesma esperança que ele veio ao Brasil alguns anos atrás. E aqui então pregou a mesma mensagem de esperança. E foi nesta mesma esperança que ele, ali nos Estados Unidos, em maio deste ano, faleceu, com a certeza que ele não estava reduzido ao pó, mas que o seu corpo, o seu espírito, aliás, já se encontra na presença de Deus. Não agora. O que vamos hoje fazer é apenas depositar em sentimento de honra e de atendimento a um desejo do seu coração, vamos depositar as cinzas ali na ala dos pioneiros, mas na certeza que desde maio ele já está lá na presença do Senhor, gozando daquilo que a Bíblia diz: nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, e nem subiram ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Simbolicamente nós podemos dizer que as cinzas aqui foram um dia, e simbolicamente através do batismo, elas foram regadas com água viva, cumprindo aquela mesma promessa: tomarão do pó da queima e sobre ela porão água viva. Aquilo que vivemos no corpo e na carne apenas simboliza aquilo que o nosso espírito, em comunhão com o Pai e regenerados pela graça do Senhor, está naturalmente vivendo. O importante, meus irmãos, nesse momento, é não duvidarmos em momento algum do poder de Deus, que do pó da cremação ou da decomposição dos corpos
produzirá o corpo glorioso da ressurreição, uma verdadeira cinza viva para a glória de Deus, o nosso Pai. Que Ele, portanto, nos conforte e nos console, que todos nós nos confortemos e nos consolemos com esta verdade, a palavra de Deus, com esta verdade sobre o poder de Deus que há de não apenas ressuscitar ou levar a ressurreição nos últimos dias, ao encontro do nosso querido pastor Musgrave, ao encontro do nosso querido pastor Heber Vasconcelos, a todos os nossos queridos que um dia partiram, mas que se encontram na presença do Senhor. Um dia Ele há de reunir todos nós na esperança da glória dos filhos de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe. Vamos mais uma vez ouvir uma melodia, um hino cantado então com a voz do nosso querido pastor Musgrave. Jesus é melhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor muito mais do que milhões. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Nós vamos, nesse momento, ouvir alguns testemunhos. Inicialmente, Diácono Esdras Queiroz, como coordenador do Jubileu de Ouro, na Igreja Memorial Batista, onde então marcou uma entrevista lá nos Estados Unidos. Ele vai então narrar um pouquinho e dar esse testemunho nesse momento. Irmãos, enquanto preparávamos a programação do cinquentenário, uma das propostas que está ainda em andamento é a produção de um filme que narra
a história da igreja nesses 50 anos. Nós já tivemos recentemente os fatos marcantes, né, escrito através de um livro que foi lançado e está à disposição de todos os membros da igreja. Quando nós preparamos a nossa viagem para os Estados Unidos, e também no roteiro deste filme, chegou o nosso desejo de entrevistar o pastor James Musgrave, né? E nós programamos, no início do mês de maio, nós falamos com o pastor James Musgrave, combinamos com ele a entrevista. Falou: pastor, estaremos no final de maio aí nos Estados Unidos, eu e Guilherme, e vamos. E ele falou: olha, vai ser ótimo, sejam bem-vindos e tudo mais. E quando nós chegamos nos Estados Unidos, exatamente no dia no nosso encontro, tinham transcorrido 15 dias, exatamente 15 dias de sua morte. Nós estivemos com a família e vamos desistir da viagem? Vamos? Não, vamos pelo menos levar um abraço da Igreja Memorial à família. A igreja em que o pastor Musgrave congregava, a Primeira Batista de Arlington, lá no Texas, né? E foi um momento muito emocionante. Eu não conhecia o pastor James Musgrave. No culto de 40 anos, nas festividades da igreja dos 40 anos, eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez o pastor Musgrave, a irmã Jenny também. E este foi o único encontro que nós tínhamos. E de repente chegamos lá, uma família não conhecia, e nós: olha, eu sou representante da Igreja Memorial, estamos aqui para prestar as homenagens, as merecidas homenagens ao pastor Musgrave. E assim foi, e a família muito querida, muito amável, nos recebeu, a irmã Jane e seus 2 filhos. Os demais não puderam, o Jimmy, que é o James Musgrave III, e a Jane, né, que é a caçula, né, e é a única mulher, aliás. E os outros filhos estavam em outras regiões dos Estados Unidos e não pudemos conversar. E no momento em que nós estávamos trazendo a palavra da Igreja Memorial, nós fomos interrompidos por um dos filhos e falou: olha, nós precisamos comunicar a vocês que a família decidiu que os restos mortais fossem levados para o Brasil e que vocês fossem o porta-voz desta decisão da família. E ficamos muito sensibilizados, emocionados naquele momento, em que tivemos que dar mais atenção a um momento histórico, que é o que nós estamos vivendo hoje, muito importante, representatividade sem igual para a nossa igreja, por aquela pessoa que chegou aqui no início da cidade, não tinha absolutamente nada, e falei: olha, eu vou levar à igreja essa decisão, e eu tenho certeza que a igreja vai acolher. E como de fato aconteceu, numa das sessões a igreja acolheu, e aí os procedimentos burocráticos levaram todo esse tempo, desde o mês de maio até hoje, mas tudo tem o seu tempo. Estamos nós aqui para esta homenagem, para dizer à família que deve estar nos assistindo agora, né, que nós amamos muito a família, ao trabalho que o pastor Musgrave desenvolveu, não só aqui em Brasília, mas no Brasil, né? Nós temos relatos, testemunhos, né, de Goiânia, passagem por Anápolis, por séries, né? E interessante que eu, à frente da coordenação dessa homenagem dos 50 anos, né, dos preparativos dos 50 anos da Igreja Memorial, eu fiquei impressionado, irmãos, o tanto de pessoas residentes aqui da igreja que foram batizados, que acompanharam. Eu estou vendo aqui um dos jovens daquela época falou: olha, fulano, a família inteira lá em Séries foi alcançada pelo pastor James Musgrave. Eu naquela época era um jovem rebelde e tal, acompanhei tudo isso, eu sou testemunha ocular. E hoje eu sou um crente. Naquela época ele era rebelde, mas ele acompanhou, e os relatos muito interessantes. E também lá nos Estados Unidos, verificando o álbum de família do pastor Musgrave, né, quando os meninos eram pequenos, a história da construção
né, desse templo, né, a vinda deles para Brasília, né? E uma das coisas que me chamou a atenção nesse relato todo também foi no momento em que ele não teve escolha, ele teve que voltar, ele teve que ir, aliás, para o Rio de Janeiro, para desenvolver um trabalho mais burocrático que a missão, naquele momento, estava precisando, né? Então, no relato da história da vida do pastor Musgrave, Brasília foi um marco muito marcante, foi um ponto alto do seu trabalho da evangelização e que ele acompanhou posteriormente, ao longo do tempo, através de relatos, vindas aqui ao Brasil. E também, quando ele aposentou-se, ele aposentou no Brasil e voltou para os Estados Unidos, ele não deixou de dar conselhos, de continuar trabalhando. E um dos últimos relatos que a família nos passou foi esse, que os últimos 15 anos agora da sua vida, ele se dedicou integralmente ao aconselhamento de pessoas no Alcoólatras Anônimos, cuja sede era no Exército da Salvação, lá dos Estados Unidos. Um trabalho muito grande, muito de repercussões de muito tempo e tudo mais, né? Então, a família falando, puxa vida, ele se dedicou até o último tempo da sua vida ao aconselhamento, não arredou pé de transmitir a palavra, e tivemos testemunho de pessoas que foram alcançadas pelo trabalho dos Alcoólatras Anônimos. E, finalmente, estivemos com o pastor da primeira Igreja Batista de Arlington, uma igreja de centenas de anos, muito antiga. E lá nós tivemos uma oportunidade de conhecer o pastor, solicitei uma entrevista, ele nos atendeu, e ele falou, olha, algo impressionante aconteceu no dia em que a igreja estava reunida, em culto de despedida. Um senhor, doutor, brasileiro, deu um testemunho, foi alcançado lá nos Estados Unidos pelo testemunho do pastor James Musgrave. E no momento lá da solenidade, ele deu um testemunho de vida. Isso foi algo muito impressionante. A família também, ao se despedir, foram projetados no momento lá vários vídeos, né, de época, de família e de participação dele. Então, eu creio que a igreja, ao fazer isso, ela está prestando uma justa homenagem àquela pessoa que se dedicou uma parte da sua vida à Igreja Memorial Batista de Brasília. E esta semana nós recebemos e-mails da família pedindo para que eu transmitisse à igreja que eles estavam sem palavras, emocionados por tudo isso que estamos vivendo nesse momento. Foram um momento, e quando eu falei que estaríamos reservando um local destinado aos pioneiros de Brasília, aonde seriam depositados os restos mortais do pastor Musgrave. Nós vamos ouvir também o diácono Roberto Holanda, vai traçar alguns aspectos do perfil do irmão pastor James Musgrave. Perfil de James Musgrave. Percebemos na pessoa de James Musgrave 10 características de um autêntico atleta de Cristo. Primeira característica, coragem. Com apenas 26 anos de idade, Musgrave atendeu a chamada divina e veio para Goiás, então escassamente povoado e economicamente pouco desenvolvido. Musgrave considerou um privilégio trabalhar entre os goianos. Segunda característica, sensibilidade. Na década de 50, conhecemos Musgrave apenas por sua voz, gravada em discos do serviço noticioso Atlas. Uma voz ao mesmo tempo robusta e delicada. Na interpretação de O Amor de Deus, Jesus é Melhor
e o filho do rei, mostrava-se sensível às qualidades de Deus. Terceira característica, aparência. A primeira vez que encontrei Musgrave, pareceu-me atlético, vigoroso no corpo e sadio no espírito, pois era um homem dedicado a Deus. Jason Tércio, em seu livro Os Escolhidos, escreveu que Musgrave era um típico americano saudável, louro, olhos azuis, alto e corpulento. Falava português correto, de temperamento agitado e nervoso. Em seu depoimento, Isaac Barreto Ribeiro declarou que Musgrave era um homem muito disposto para trabalhar, talvez porque tivesse trabalhado arduamente como tripulante de navios de guerra. A irmã Nadir Silva Azarias lembrou que na casa de seus pais, em Firminópolis, Goiás, a cama era alongada para que ele pudesse deitar-se. O temperamento agitado de Musgrave explica sua atitude temerária em dezembro de 1960, ao lançar a ideia de as igrejas do Distrito Federal convidarem a Convenção Batista Brasileira para realizar sua assembleia em janeiro de 1962 no Templo Memorial, ainda em construção. Musgrave achava que a obra, em ritmo de Brasília, estaria concluída a tempo. Quarta característica, simplicidade. Isaac Barreto Ribeiro registrou o fato de que, em 1957, Musgrave deixava o conforto de sua casa em Goiânia e vinha à Cidade Livre e se hospedava com a gente nos barracos, comia com a gente. Quinta característica, visão e ação. Em 30 de novembro de 1956, apenas 2 meses depois da primeira visita do presidente Juscelino Kubitschek à região da futura capital do Brasil, Musgrave liderou a ida de 3 evangelistas à Praça do Cruzeiro, no ponto mais alto do futuro eixo monumental do plano piloto, para orarem a favor da evangelização do Brasil. Não foi por acaso que Musgrave convidou 3 evangelistas. Em 27 de janeiro de 1957, Musgrave veio de Goiânia com o propósito de obter terrenos para templos batistas na futura capital federal. O irmão Valdemar Alves de Magalhães, em depoimento oral à Comissão de História da Igreja, revelou que uma comissão foi ao Catetinho para solicitar terrenos para igrejas batistas. Um dos terrenos foi reservado para a futura Convenção Batista do Distrito Federal. É quase certo que Musgrave liderava essa comissão para encontrar-se com Israel Pinheiro, presidente da Nova CAP. Sexta característica de Musgrave, dedicação. Musgrave pertenceu ao grupo de líderes batistas que, em setembro de 1956, cogitaram a abertura de uma grande oportunidade para a expansão do trabalho batista no Brasil, com a transferência da capital federal, do Rio de Janeiro para o Planalto Central do Brasil. Musgrave antecipou-se àqueles líderes, pois veio em novembro daquele ano, na qualidade de secretário executivo da Convenção Batista Goiana. Em 1957, Musgrave escreveu ao industrial Maxey Jarman, sugerindo que ele fizesse uma doação para a construção de um templo batista em Brasília. Jarman doou $300 mil. Que foram aplicados na construção do Templo Memorial Batista. A importância de Musgrave para Memorial
pode ser aferida pelo fato de o livro Uma Igreja Viva para o Deus Vivo referir-se pelo menos 39 vezes a Musgrave. Em 2 anos do pastorado de Musgrave, a membresia da Memorial passou de 44 para 200 membros. Os 5 anos, 1957 a 1962, de trabalho na região do novo Distrito Federal, repercutem até hoje, passados 48 anos depois da saída de Musgrave da Memorial. A importância de Musgrave decorre de sua plena dedicação à obra. 7ª característica: ardor evangelístico e beneficente. Musgrave encarava a função de secretário executivo da Convenção Batista Goiana como mais evangelística do que burocrática. Musgrave era mensageiro, não apenas carteiro. Musgrave iniciou a sua atividade no estado de Goiás, dedicando-se exclusivamente à evangelização e à manutenção de casas para atendimento de estudantes que vinham do interior para frequentar escolas na capital goiana. As primeiras preocupações de Musgrave na Memorial foram, em setembro de 1960, realizar um seminário sobre evangelismo e, em seguida, uma campanha evangelística. Musgrave ia numa Kombi para a Asa Norte. Pregava pelo alto-falante para os operários que estavam construindo os blocos residenciais da SQN 403, conforme depoimento da irmã Heloína Fonseca do Vale. O próprio Musgrave testemunhou, em agosto de 2000, que entre os candangos experimentou os momentos mais felizes de sua atividade evangelística. Em março de 1962, sugeriu a criação do Serviço de Assistência Social da Memorial. Entre 15 outros missionários, Musgrave foi o que ficou mais tempo no Brasil, 37 anos, de 1948 a 1985. 8ª característica: franqueza. O irmão Isaac Barreto Ribeiro contou-me que um dia Musgrave perguntou: existe aqui na igreja algum membro dizimista que tenha coragem de dizer que nem sempre foi bem na vida pelo fato de ser dizimista? Em maio de 1962, Musgrave revelou à Memorial que tinha surgido um conflito na administração da verba dedicada à construção do Templo Memorial. Em agosto de 2000, ouvindo a informação de que, de maio de 1960 até pouco antes da inauguração do templo, em dezembro de 62, existia uma placa localizada na calçada da Via W5 Sul, afirmando que o templo se levantava como memorial ao programa político do presidente americano Franklin Roosevelt. Musgrave reagiu, pois era homem sem filiação partidária. Nessa mesma ocasião, confessou que, olhando para trás, lembrava de momentos em que quase perdera a paciência. 9ª característica: transparência. Cheguei em 15 de junho de 1961. Nesse dia, visitei o missionário Musgrave em sua modesta residência na Via W3 Sul. Ele me declarou que a Memorial deveria ter um pastor brasileiro. Na audiência pública realizada 40 anos mais tarde, Musgrave reafirmou sua opinião: nunca senti que um missionário norte-americano deveria ser pastor de uma igreja batista brasileira por muito tempo. 10ª característica: brasilidade.
Imitando o exemplo do missionário pioneiro William Edwin Ensminger, autor do hino que chama o Brasil de sua pátria e expressa o desejo de vê-la salva ou morrer pelo Brasil, Musgrave declarou que sua última vontade era que as cinzas do seu corpo fossem depositadas em Brasília. Este desejo de Musgrave está sendo atendido pela Igreja Memorial Batista. Pastor Laurindo. Estamos muito contentes nesta noite por estarmos na Congregação Batista em Água Branca, na casa do irmão José Ovídio Duarte. Talvez alguns irmãos estejam estranhando a minha fala, porque era assim que ele começava os trabalhos em nossa congregação. Estamos contentes nesta noite, e eu guardei essa memória e pensava comigo, quando eu começar a pregar, se um dia eu for pregador, eu quero começar o culto desse jeito. Estamos felizes nesta noite. Meus irmãos, aqui está meu certificado de batismos. Laurindo de Souza, batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no dia 7 de março de 1951, Congregação Batista Água Branca, Ceres, Goiás. A secretária era a irmã Clarice Viegas, assinado pelo pastor Jaimes Everemos Greve. Meus irmãos, esse batismo, eu vou ler aqui para ganhar tempo, pastor. Esse batismo aconteceu quando o pastor Jaime Musgrave era missionário nos campos goianos e visitava todas as 8 congregações da Igreja Batista em Ceres. Nós pertencíamos à congregação em Água Branca. Quando eu digo nós, está presente aqui o pastor Daniel, que antigamente era o Daniel, e o Natanael Silva Duarte, que é a ovelha desta igreja. Pastor Daniel, que está ali, hoje trabalha na Igreja Batista Estrutural. Então nós pertencíamos à congregação Água Branca, cujo evangelista era o irmão José Ovídio Duarte, o Zizico, apelidado assim, pai de Natanael Duarte, que é hoje membro de nossa igreja memorial, e do pastor Daniel Silva Duarte, que coopera com a primeira igreja batista na Estrutural. Foi nessa ocasião, 1951, que Natanael se converteu juntamente com seu irmão, hoje pastor Daniel Duarte, ouvindo a mensagem poderosa do pastor James e os seus solos ao acordeão. Numa conferência que aconteceu de sexta a domingo. Eu havia me decidido antes pelo evangelismo pessoal do irmão Elisiário Inácio de Oliveira, mas só tomei a decisão definitiva com a pregação do irmão Franklin Soares de Oliveira. Foi no sábado, culto matutino, 1951, que o pastor Jaime falava sobre missões, que o pastor Daniel Duarte sentiu chamado para ser pregador ainda adolescente. Pois já em Brasília, Daniel e eu formamos teologicamente para servirmos ao Senhor da seara, no que aconteceu em várias igrejas. Pastor Jaime tinha uma personalidade muito forte, como disse o irmão que me antecedeu, e muito exigente concernente à obra do Senhor, muito zeloso no que fazia para o reino de Deus. Devido ao seu gênio, enfrentava algumas dificuldades com alguns irmãos pele de ovo. Por exemplo, irmão Arão, era costume do americano, quando chegava à mesa para o almoço, lavar as mãos antes da refeição. E daí, durante a refeição, ele não pegava na mão de mais ninguém. Irmão Arão chegou, crente do estupim curto, e estendeu a mão para o pastor Jaime, e ele não estendeu a mão para o irmão Arão, porque estava almoçando,
E o Arão não gostou. Ficou com raiva do pastor Jaime. No culto, no córrego a gente acompanhava, eu e Daniel, Natanael, éramos adolescentes, e naquele tempo o pastor era raro na ocasião. E nós queríamos estar junto do pastor Jaime em todos os lugares que ele andava, nas congregações, nos cultos, ao livre. E queríamos cantar como ele. Eu comprei até um acordeão para aprender, mas não consegui, para ser igual ao pastor Jaime. Mas o Daniel, graças a Deus, aprendeu. Mas o pastor Jaime estava pregando no Córrego do Oriente, uma noite, e não tinha luz elétrica. Então tinha um lampião Aladim, não sei se vocês conheceram o lampião Aladim. Certa hora do culto, ele estava com o microfone numa mão e a Bíblia na outra, e pregando, e o Aladim estava quente, incandescente, e um garotinho veio para pegar no Aladim, e ele levou a perna e tirou o menino com a perna, e a mãe ficou uma fera, xingou o pastor de cavalo, porque está chutando o meu menino. Então, em outra ocasião, ele me pediu, a mim e meu cunhado Antônio, que fosse lá no jipão dele buscar uma extensão para a tomada. Ora, lá na roça não tinha luz, eu não sabia o que era extensão, eu sabia um cabo para extensão. Eu sabia o que era cabo de enxada, cabo de machado, cabo de foice, cabo de faca, mas cabo para extensão, eu não sabia o que era isso. Eu sabia que extensão era um pedaço de terra muito grande, plantado. Aí, mas nós fomos, não podia questionar. Nós fomos no jipe, caçamos os cabos lá e não achamos. E voltamos e falamos, pastor, nós não achamos o cabo. O que é o cabo? Ele disse assim, se vocês não sabiam, por que foram? E a gente ficava caladinho, porque o pastor, naquele tempo, quando o pastor falava, estava falado. Ele não questionava. Quando o pastor Jaime esteve de novo por aqui, no ano 2000, e foi ali numa sala ali ao lado, e nós reunimos para entrevistá-lo, e eu lhe fiz uma pergunta. Pastor Jaime, o senhor se lembra da Congregação Batista em Água Branca, dirigida pelo irmão José Ovidio Duarte? Me lembro, com muita saudade. O senhor se lembra daqueles meninos que te ajudavam a carregar a extensão e te ajudava a colocar luz na igrejinha feita de pau a pique, coberta de tábua? Aqueles meninos, o senhor se lembra? Me lembro. Como eu posso esquecer? Esse menino sou eu. Hoje eu sou pastor e aquele outro menino também é pastor. Ele emocionou-se, porque é gostoso, meus irmãos, você olhar para trás e ver os frutos do seu trabalho. Então, meus irmãos, eu acho que poderíamos aplicar ao pastor Jaime, Hebreus 11:4, quando diz que Abel, ainda depois de morto, falava. Ainda depois de morto, fala. Eu emocionei com os cânticos que ouvimos aqui do pastor Jaime, porque eu ouvi esses hinos ao vivo com o acordeão. Então, é uma emoção muito grande para mim. E parabéns à Igreja Memorial por esse gesto tão bonito. Eu fiquei emocionado, quase não dormi essa noite, em pensar em chegar esse momento aqui, poder falar, poder expressar essas palavras em homenagem àquele homem que muito nos ensinou. De um temperamento forte, mas homem sério, responsável pelo trabalho de Deus. Que Deus abençoe nossas vidas, que sejamos assim. Amém. Amém, amém. Muito bem, eu vou pedir pastor Daniel Duarte, que está ali, irmão Natanael, para ficarem de pé um pouquinho, só para serem então reconhecidos. Quem eram esses 3 meninos, não é? Olha lá, irmão Natanael, membro da nossa igreja, pastor Daniel Duarte. Eu vou pedir até o pastor Daniel Duarte para já se dirigir aqui aos primeiros bancos. Ele vai fazer a oração final após o testemunho da irmã Madeleine Derruri, e nós vamos cantar a primeira e segunda estrofe apenas do Segredo do Viver, para depois seguirmos rapidamente para o cemitério. Irmã Madeleine, com a palavra. Hoje é dia de recordar.
Obrigado, irmão Genésio. Irmãos, hoje é dia de recordarmos da vida de um grande homem, um homem grande. Este homem era estrangeiro, era dos Estados Unidos. Ele um dia ouviu a voz de Deus falar ao seu coração. James Musgrave, você será um missionário e o seu lugar será no campo brasileiro. E assim James Musgrave chegou até Goiânia. Na igreja de Campinas, onde eu era membro, era meu pastor Silas Lopes. E pastor Musgrave sempre visitava a igreja de Campinas e alguma coisa o incomodava, porque atrás do prédio da igreja havia um bar muito grande e algumas casas. Então ele sempre dizia: Silas, por que a igreja não compra esses lotes? Ah, mas a igreja não tem condições. E o pastor Musgrave, com aquele jeitão dele, ele disse: eu posso fazer o desafio à igreja? Aí o pastor Musgrave e o pastor Silas chegaram, fizeram uma sessão extraordinária e disseram: igreja, nós precisamos de comprar estes lotes para o bem da igreja, para a extensão do reino de Deus. E assim a igreja se movimentou, e eu me recordo bem quando meu cunhado Jefferson de Roure se levantou e disse: eu quero ser o primeiro a fazer a oferta. E assim nós compramos aqueles lotes e hoje é uma área coberta para o estacionamento da igreja. E assim, passado algum tempo, eu me transferi para a primeira igreja de Goiânia e pastor Musgrave foi meu pastor. Era um homem vibrante, era um homem idealista, era um homem que sonhava comprar terras para construir a igreja. E um dia, ele olhou para a direita e viu um terreno enorme. E ele disse: nós precisamos comprar esse terreno. Olhou para a esquerda, havia outro terreno. A igreja estava no meio. Então ele colocou diante da igreja. E a igreja preferiu comprar o terreno à direita, porque havia uma casa. Então a igreja comprou. A igreja reformou a casa. E assim o pastor James Musgrave foi o primeiro morador na casa pastoral. James Musgrave era um homem que cantava muito bem. A sua voz a gente ouve até o dia de hoje. Pastor Musgrave deixou para o Brasil, para os batistas brasileiros, um grande legado. Porque foi um homem que não mediu esforços. Vocês acabaram de ouvir a história da sua vida através dos testemunhos. E, passado algum tempo, pastor Musgrave foi para o Rio de Janeiro. Alguns anos depois, ele veio visitar a primeira igreja de Goiânia. E quando ele chegou, subiu ao púlpito, olhou para os presentes e nos seus olhos se percebia que vertiam lágrimas. Daí a pouco ele levantou a sua voz e disse o seguinte: irmãos, eu estou chorando porque eu trago no meu coração, depois de olhar à minha esquerda e ver este enorme prédio de andares, de apartamentos, e nós não podemos comprar este terreno. E ele então deixou o nosso coração tão sensibilizado, porque pela sua disposição,
pelo seu desejo, como fundador de igreja, realmente ele só tinha que chorar mesmo. Mas ele marcou a história dos batistas. Um homem que era estrangeiro, amou o Brasil como se fosse a sua pátria. E o seu desejo era, como os irmãos têm conhecimento, de deixar as cinzas do seu corpo como barcas do seu amor no território brasileiro e no coração do Brasil. Por isso, irmãos, nós temos que louvar a Deus por vidas e vidas como este pastor. Grande homem, homem grande, guerreiro, lutador, batalhador. Por isso eu quero dizer a Deus, toda a honra e toda a glória seja a ti, Senhor, porque tu nos enviastes homens como pastor James Musgrave. A gente queria ficar aqui muito tempo ouvindo tantos testemunhos. Eu sei de pessoas que vieram, talvez até de Goiânia. Tem alguém de Goiânia? Fica em pé um pouquinho, irmã. Está ali, não é? Isso. Muita gente que certamente teria outros testemunhos para nos dar sobre esta vida preciosa. Mas nós temos que encerrar. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou convidar 2 diáconos, o irmão Esdras e o irmão José Júlio dos Reis. Eles vão vir aqui, pegar a urna e vão conduzir então até o veículo que está estacionado aqui à frente. É um veículo prata, ele vai seguir então lá para o setor A, quadra 705, no lote 264. É fácil, mas os irmãos podem seguir o carro. Entrando então pelo cemitério, vão sempre em frente, passando pelas capelas, etc., até que cheguem naquele círculo central, lembrando que o cemitério é um círculo. Chegando naquele círculo central, fica então à direita, exatamente na quadra 705, lote 264. Então basta fazer e seguir esse caminho, caso se percam aí no caminho até a chegada. Vamos fazer então isso. Vou pedir então aos irmãos que se coloquem de pé. Pastor Daniel Duarte, alegria em recebê-lo e acolhê-lo aqui nesta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, este é um momento muito importante para nós. Quando relembramos deste teu servo, teu filho, que escolheu a nossa terra, o Brasil, como a sua segunda terra, segunda pátria. Louvamos-te, ó Deus, por aquela vida, pelo que ela representou para ti e para nós. Louvamos, ó Deus, pela sua instrumentalidade. E quantas almas foram alcançadas através do seu trabalho entre nós. Certamente que tudo que falarmos aqui a seu respeito ainda é pouco, ó Deus. E nós te louvamos por aquele momento quando ouvimos a tua palavra e entregamos a nossa vida nas tuas mãos através da mensagem do pastor Musgrave. Louvamos-te por aquele momento, naquela manhã, quando ele falou a respeito dos campos brancos para a ceifa e poucos os ceifeiros. E diz que daquela congregação sairia obreiros, pregadores, missionários, evangelistas. Pudemos ouvir a tua voz. Louvamos-te, ó Deus, pelo batismo naquele domingo, 7 de março de 1951. Louvamos-te por tudo. Ó Deus, pela vida do teu servo, que já se foi, não está conosco, mas continua falando. Louvamos pela sua família. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos os substitutos, mesmo dentro da nossa pequenez, na tua obra da pregação, em nome de Jesus. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, agora e para sempre. Amém. Podem sentar, vamos ouvir ainda o Filho do Rei e após, então, nós estaremos nos retirando. Muito rico é meu
meu Pai de casas e chãos, e tenho a riqueza do mundo nas mãos, diamantes, rubis e ouro aos montões, possui o meu Pai nas suas mansões. Eu sou filho do Rei, sou filho do Rei, herdeiro com Cristo, sim, sou filho do Rei. No mundo meu lar de certo não é, sou filho do Rei, vivo aqui pela fé, vestidos coroa e o nome terei, heranças de Deus e glórias do Rei. Eu sou filho